Olá, tudo bem? Dando continuidade às nossas aulas, hoje nós vamos falar a respeito da responsabilidade civil dos corretores das imobiliárias nas transações comerciais. Então, essa responsabilidade civil, ela abarca tanto locações como vendas. Eu vou começar aqui citando um caso muito emblemático e mais natural do que vocês imaginam, tá? Para que vocês tenham a real noção de quão importante é o posicionamento da imobiliária, do corretor na intermediação de negócios. Então, há um tempo atrás, nosso escritório de advocacia foi procurado por um cliente que havia adquirido o imóvel através de uma imobiliária. Foi feita toda a transação, elaborado o compromisso de compra e venda, foi assinado, o cliente pagou à vista o imóvel, mudou-se para a residência e depois de cerca de um ano ele veio a ter a notícia que aquele imóvel seria objeto de um leilão, tá? Ele estaria indo à asta pública em decorrência de uma dívida. Ele nos procurou, fomos entender qual que era a concepção. Primeiramente, não foram apresentadas as certidões negativas do vendedor para o comprador. Foi feito somente o contrato de compra e venda, não foi instruído o cliente a respeito da necessidade da escritura e posteriormente o registro dessa escritura, dando assim o título de propriedade ao comprador. E esse embrulho todo aconteceu porque o antigo vendedor ele era réu em alguns processos e foi condenado, não havendo mais nenhum patrimônio a ser buscado. Para o credor, aquele seria o único imóvel disponível e assim o fez. Por óbvio, nós ingressamos com embargos de terceiros, fizemos a defesa do cliente e conseguiu-se demonstrar a boa-fé desse cliente, ele resguardou o seu direito, mas teve-se de gastar com honorários advocatícios, com certeza ele ficou noites sem dormir. Então, todo esse imbróglio veio ocasionado em detrimento do quê? De uma má assessoria da imobiliária e do corretor, porque não fizeram o básico do básico, né? E isso hoje está se tornando cada vez mais rotineiro e normal, o que é responsabilidade civil. Por quê? É claro que a imobiliária, o corretor, ele tem que prestar todas as informações pertinentes ao negócio, bem como a viabilidade. Isso é muito claro. Eu vou ler dois artigos do Código Civil para vocês que deixam muito claro essa condição. No artigo 422, ele fala da seguinte maneira: os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em execução, os princípios da probidade e da boa-fé. Então, o que acontece? Muito embora, quando acontece uma situação que nem essa que eu acabei de comentar com vocês, a boa-fé ela não foi demonstrada pelos vendedores, porque ele tinha ciência que ele tinha esses processos, ele saberia que muitos deles ele seria condenado, não tinha muita escapatória, e a imobiliária foi conivente com esse tratamento. Então, por óbvio, caberia uma ação contra a imobiliária para que ela respondesse pelo prejuízo que foi causado, e assim o fez. Esse meu cliente nós ingressamos com uma ação contra a imobiliária e nós fomos ganhadores nesse processo, tá? Danos morais. Então, o que acontece? Essa situação, com o passar do tempo, ela vai se tornar cada vez mais normal. Então, você, corretor, você, dono de imobiliária, tenha pleno cuidado quando se inicia uma tratativa. Nós sabemos que muitas vezes as imobiliárias não possuem um corpo jurídico dentro da imobiliária, o corretor não tem acesso direto a um advogado. Então, não tenha receio, né? Procure uma consultoria. À medida que você ingressar com essas certidões e perceber que tem algum problema, pare, procure o auxílio de um especialista para que você tenha essa assessoria e não ocorra nesse mesmo erro que esse nosso cliente veio a ter, porque isso é muito normal, né? Na nossa imobiliária, semanalmente nós percebemos clientes que vendem o que não poderiam vender e pessoas querendo comprar o que não pode ser comprado. Os nossos clientes que são assessorados por nós também rotineiramente
nós chegamos à análise de documentação, que muitas vezes ela já caminhou um tanto que não deveria ter caminhado, em detrimento de não ter sido feito uma busca mais minuciosa, que esses resquícios de problemas são notórios, tá? Não é nada que um leigo não possa observar e comunicar o jurídico, né? Então, você como corretor, você não precisa fazer essa análise aprofundada, mas você tem que ter o conhecimento dos detalhes da análise, como ela é feita, e surgiu o problema, você pare e procure o seu jurídico para que ele possa lhe assessorar e te informar se pode ser dado continuidade ou não. Na próxima aula nós vamos continuar falando da responsabilidade civil, também nos contratos de locação. Até já!